Podcast Brasília, comigo, Rony Peterson, mais uma vez invadindo a telinha do seu celular, do seu computador, do seu Google Chromecast. Gente, estou com uma pessoa mais que especial, um cara que eu aprendi muito, tive uma faculdade com ele, virei fã e com certeza, assim como eu, você já viu ele em alguma telinha do lado do excelentíssimo presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Fabiano, hoje conhecido como Fabiano, o intérprete do Bolsonaro. Boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Estou muito feliz de estar aqui com você. Agradeço a Deus pela oportunidade. Eu costumo dizer que toda honra, toda glória pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele nós somos e vivemos. E quero agradecer a você pelo convite de estar aqui nesse programa tão especial que você tem trazido informações importantes para Brasília. Agradecer o seu público, a sua audiência, por estarmos aqui juntos. E, rapaz, o teu nome é bonito, hein? Rony Peterson. É? É porque foi assim, foi um pastor, falou com meu pai assim, seu filho vai ser um vencedor. E em 1983, o maior vencedor da época era um corredor de Fórmula 1 chamado Rony Peterson. Ele falou, coloca o nome de Rony Peterson. Ah, bom. Tá vendo? E olha de quem eu tô do lado hoje. Mal ele sabia que 39 anos depois eu iria entrevistar o deputado mais bem votado. Pensa, com desse jeito. Que top. Disso. Fabiano, eu sou um cara polêmico, eu sou um cara direto. Vamos direto assim. Vamos lá. Como é que é conviver com um poderoso chefão? Antes de falar de política, como que é? Eu preciso te perguntar isso, cara. Sensacional. Sensacional. Ele é mal-humorado o tempo todo? Pelo contrário, é o tempo todo bem-humorado. É aquele cara que você gosta de estar perto, você curte estar perto, porque ele é extrovertido. O Bolsonaro ele nos permite um espaço de convivência muito leve. Que show. Descontraído. A equipe trabalha bem, porque também está num espaço muito favorável. Primeiro, o presidente da República é o melhor da história. Concorda comigo? Total. Então, concorda comigo, galera? Todo mundo. Segundo, ele é um cara extrovertido. O Bolsonaro que você vê na televisão, que dá aquela risada, fala aquela piada, aquela coisa toda, é o mesmo Bolsonaro. Não existe um Bolsonaro na TV. Não, no bastidor ele tem a mesma pessoa. É incrível. E aí, o que eu posso dizer? Além de ser sensacional estar ao lado dele, trabalhar com ele, o que me impressiona é como ele é coerente. Porque ele é o tempo todo a mesma pessoa. E é o tempo todo a mesma pessoa com quem está no poder executivo, poder judiciário e legislativo, como também com a população. O motorista, o jornalista. O jornalista, com o cara chato. O cara que trabalha na pastelaria. Ele anda no meio do povo. Ele é do povo, ele é da gente. Ele é comum. Ele mesmo fala isso, né? O que me faz diferente de vocês hoje é a posição que eu ocupo. Nós somos iguais. Pão com leite condensado, você come? Como. Chegou lá, tem que ter o pão com leite condensado. Mas, enfim. É isso, cara. É um homem simples. É um homem humilde e verdadeiro. E aí, como é que foi? Aí você tava lá e de repente seu telefone tocou e falou, vem cá que a gente precisa fazer o ato da inclusão, vai ser o primeiro presidente, a primeira dama, sabe, leva isso. Como é que o Fabiano chegou lá? O Fabiano estava trabalhando, pegou o trem na estação de Belfort Roxo, a cidade onde eu morava, para ir trabalhar, dar uma aula num curso de extensão para os alunos de direito. Ou seja, assim como você e eu, qualquer outra pessoa, eu como uma pessoa comum, que trabalha para sustentar a sua família. E no meio do percurso, eu recebi a mensagem no WhatsApp falando assim, você tem interesse em participar de um processo seletivo para ser intérprete do Ministério da Educação? Na hora, eu soltei os olhos. Claro, sou professor, intérprete de Libras, na área da educação. Agora, eu que migrei pelo campo da política, mas sempre fui intérprete na área da educação. Sou palestrante de inclusão. Então, pronto, vou melhorar meu currículo. Mandei para eles. Perdão, antes disso, gente, homem de família tem que ser sábio. O que eu fiz? Perguntei à mulher se eu podia mandar o currículo. Tá certo. Quem manda é a mulher. Quem manda é a mulher. Sabe quem manda é a mulher. É a mulher. Você não é tem casado? dessa, não. Sou casado. Rapaz, com misericórdia, sua esposa. Bobo de quem pensa que o Bolsonaro manda. Não é. Não. Quem manda é a Michelle. E aí, mandei para minha esposa, claro que pode. Peguei o currículo, enviei, fiquei aguardando o resultado. Foi um processo seletivo. Então, o meu currículo foi aprovado pela primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. Então, fiquei de março de 2019 até julho, aguardando, vim para cá, para Brasília. Quando foi em julho, me ligaram, estava tudo certo. Mandei todos os documentos, estão todos conferidos. Você vai vir trabalhar aqui no Ministério da Educação como intérprete. No dia seguinte, me ligaram falando assim, irmão, meu irmão foi a forma que a gente fala, né? Me ligaram falando, Fabiano, a partir de amanhã você não vai ser mais do Ministério da Educação. Você vai ser o intérprete do presidente Bolsonaro. Desse jeito.
Deu aquela infartada, uma dor de barriga básica, passou mal. Passei mal. E aí? E aí, com quem fui falar? Com a minha esposa, Liz, estão dizendo que eu vou interpretar o Bolsonaro, não tem condições. Ela tu tem sim, não. É o presidente da República. Eu vou estar interpretando o discurso do homem mais importante do Brasil. A pessoa que lidera esse país. Como que eu vou interpretar? Mas você tem capacidade. O que eu fiz? Fiquei nervoso, trêmulo. Uma coisa assim, inacreditável. Um improvável lá da cidade de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, marcado pela violência, criminalidade, excluída. De repente se torna A Bíblia fala isso, né? Que tira a gente lá de baixo e coloca sentado ao lado dos príncipes. Exatamente. Então eu tenho afirmado e reafirmado que Deus fez de um improvável o intérprete do Bolsonaro. E não é de qualquer presidente. Eu vou repetir. Fez do improvável o intérprete do Bolsonaro. O melhor da história. Cara, que top, que top show, demais, que irmão. show. O que eu comecei a fazer? Pegava, como ele já tinha os discursos, eventos aqui, comecei tudo quando era evento que ia ter discurso do presidente, eu ficava do lado da televisão treinando. Para eu me adequar, porque os discursos, eles são conforme os contextos e situações comunicativas. Então, o nosso discurso aqui é as estruturas frasais, linguísticas que nós estamos utilizando aqui são próprias desse bate-papo. Se eu for para um outro evento, por exemplo, se eu for conversar com um adolescente, esse mesmo assunto, eu tenho que repensar o modo de transmissão desse conteúdo. Entendi. Então, eu estava numa área que é educação, eu estava habituado com os discursos da educação, com os termos, E de repente eu tenho que migrar. Migrei para a política, então eu precisava treinar. Precisava me reinventar na tradução e na interpretação. Foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei aqui... Cara, que show. E pergunta que não quer calar. Quando ele fala um palavrão, você traduz o palavrão ou fala outra coisa? Fidedigno. Sério? Sério, tem que ser... Tudo. Inclusive tem uma foto sua da internet, vou pedir pra produção colocar, que ficou linda isso tudo. Agora falando do que realmente importa, afinal de contas, a partir de hoje faltam 5 semanas. Eu e o Fabiano tava lá, foi um convite, foi uma pressão, você sonhou, de repente, candidato a deputado distrital aqui. Federal, Desculpa. irmão. Volta à parte, deputado federal aqui por Brasília. Como é que foi isso, cara? Um movimento, que eu creio que foi um movimento de Deus. Primeiro que minha filha falou para minha esposa, mãe, Deus trouxe meu pai para Brasília por um propósito. E esse propósito surgiu 1 ano atrás. As pessoas começaram a se movimentar. Surdos, intérpretes, gente ligada à inclusão, parlamentares, ministros, todos viram em mim uma representação relevante da causa da pessoa com deficiência, da pauta da inclusão. Há pouco tempo atrás, não sei se eu posso falar o nome da instituição. Pode. Posso? Então, o presidente da Ancine esteve comigo e falou assim, Fabiano, você hoje é a cara da acessibilidade. Verdade. Você representa essa causa. Então, o que as pessoas veem no Fabiano, intérprete Bolsonaro, para deputado federal aqui do DF? Uma representação de uma pauta, de uma causa que é importante, que é nacional. A pessoa com deficiência que sofre discriminação aqui é aquela que também vai sofrer lá no Acre. Então, quem mora aqui no DF, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, quem mora no Nordeste ou no Norte, e tem algum tipo de deficiência, ou é surda, ou tem doenças raras, e também as suas famílias, sofrem discriminação, exclusão e preconceito. E a nossa pauta é justamente trabalhar para transformar o Brasil, a partir do Distrito Federal, num país mais acessível e mais inclusivo, em que todas as pessoas com ou sem deficiência, surdas ou ouvintes, com doenças raras ou sem doenças raras, sejam vistas pelo que elas são, o valor humano que elas possuem. Sabe por que eu coloco essa questão do valor humano? Você acredita que uma vez ligaram para mim falando assim, olha, eu quero contratar o Bruno. Bruno é um amigo meu. Uhum. E é para a função de manutenção, serviços gerais. Gente, a minha mãe foi criada, foi que nos criou, eu vim de uma família muito simples, muito pobre, lavando, passando e cozinhando. Então, a questão não é a função, entendo o que eu vou falar, mas sim a qualificação curricular que você deve ocupar. Então, se você está adequado para aquela função, tudo bem. Só que o Bruno é professor, tem especialização e fez mestrado em tradução. Então, o nível dele curricular é de quem vai trabalhar na educação. Pode ser até na empresa, mas ser de uma maneira que ele entre ali como professor. Por exemplo, você tem aqui a sua empresa. Você quer trabalhar com
funcionários surdos, colaboradores surdos, deixa eu trazer o Bruno, vou fazer um trabalho de capacitação para as lideranças, para as chefias, para os colegas de setor, tudo bem. Aí o Bruno entra nessa empresa como professor. Mas não, era porque ele era surdo. Eu perguntei para ela, a senhora viu no currículo do Bruno que ele é mestre em educação? Vi sim. E a senhora tem certeza que é para esse cargo ou para essa função que ele tem que ser indicado? Não, não tem problema nenhum não, porque ele é surdo e a gente precisa cumprir a cota. Meu irmão, Que facada. que facada. Eu xingava ela. Não, eu não xingo, não. Eu oriento. Você é uma pessoa de Deus, você tem a mansidão eu xingava ele. Mas essa revolta que a gente tem é boa, porque é uma revolta muito positiva. E a partir dessa tua revolta, que foi a minha, eu tenho certeza que também é a revolta de quem está nos assistindo, eu quero deixar uma pergunta reflexiva. Para quem importa a inclusão? Posso repetir? Por favor. É bom porque fica na mente, né? Amigos, para quem importa a inclusão? Para quem você acha que importa a inclusão? Eu posso te responder isso com uma outra pergunta? Pode. Uma coisa que eu aprendi também com você, porque vai da ignorância, da minha ignorância, da nossa ignorância. Quando a gente fala em inclusão e olha para o Fabiano, a gente imagina que é só a questão dos surdos. E tem um leque gigantesco. Exato. A ser incluso, a ser inclusivo, a inclusão, para não cometer esse tipo de gafe do currículo, da grade. E essa é a sua importância. Exato. A gente consegue ver no seu olho, a gente consegue ver a energia que você passa. Não se espera aí, não é só porque... O cara não pode ser um número. Pensando a inclusão para pessoas com deficiências surdas, aí você destinar, como fosse uma carta que você vai escrever para alguém, essa para você, não. A inclusão é também para as pessoas com deficiência, sobretudo. É também para os surdos, porque eles estão marginalizados mais que outros grupos. Agora, pensa comigo. Política de inclusão, aqui em Brasília, que acolhe o Brasil inteiro. Brasília acolhe o Brasil. O Brasil está aqui. Quando você começa a andar no Distrito Federal, você tem um plano piloto e você tem, por exemplo, a estrutural e ali a comunidade chamada Santa Luzia. Qual o nível social deles? Plano piloto e estrutural. Há um desnível social aí. Gigantesco. Há uma segregação social aí. E eu falo com propriedade porque eu vim dessa cidade chamada Belfor Roxo, que quando eu falava, eu moro em Belfor Roxo, de Belfor Roxo, as pessoas já discriminam porque você mora numa cidade que é desprezada. E você passa a ser visto como alguém não desejável. Então, quem mora hoje na estrutural, quem mora na comunidade Dorothy, lá em Sobradinho, sofrem marginalização, discriminação e preconceito porque moram ali. Porque a renda per capita dela não é alta. O maior nível de segregação social que eu vejo é aqui no DF. Porque você tem uma Brasília rica e as outras cidades, por exemplo, do entorno, que são esquecidas. Onde vivem as populações carentes do Distrito Federal. Chega a ser miserável. Eu tive visitando o lugar, eu falei, eu não acredito que isso aqui é Brasília. Eu tirei uma foto e mandei para amigos meus jornalistas. Falei, onde é que eu tô? Aí você tem a cidade satélite, a cidade do entorno, todo um conjunto de populações carentes que vivem abaixo da miséria. Por quê? Porque Brasília é pensado plano piloto. As políticas públicas para cá é pensado como se fosse um todo. Meu irmão, a gente tem que pensar DF como o DF é regionalmente estruturada, organizada, a partir da necessidade de cada cidade. Então, vou dar um exemplo. A necessidade da estrutural é a mesma da Asa Sul? A necessidade do Guará é a mesma do Cruzeiro? Claro que não são as mesmas necessidades. E aí que entra as políticas de inclusão, porque as políticas de inclusão abraçam as pessoas com deficiência, abraçam as pessoas sem deficiência, mas que também são segregadas. Cara, se você pegar os ônibus lotados, os ônibus daqui são lotados, isso é uma segregação. Porque eu posso ter o conforto do carro e o outro tem que sofrer dentro de um ônibus. Conversando com os amigos que moram na cidade de Santo Antônio, que a maioria, não digo nem a maioria, mas boa parte eles estuda e trabalha em Brasília, é um absurdo o sofrimento que eles têm no transporte público. Isso não é segregação? Total. Ou seja, políticas de inclusão contemplam. Por quê? Porque a inclusão ela perpassa a todos os segmentos da vida. Saúde, educação, transporte
empregabilidade. Agora eu vou trazer um dado alarmante específico da pessoa com deficiência. No Brasil, nós temos, amigos, 46 milhões de pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência. Sabe quantas são empregadas com ocupação formal? 1%. Eu já ia falar 1%, meio por cento. Chutou bem. A meio por cento eu vou te falar o que é. Temos 10 milhões de surdos no Brasil, que o nosso governo, do Bolsonaro e da Michelle, atendeu com a política linguística, ou seja, de acessibilidade. No Brasil temos 10 milhões de surdos e apenas 0,5% concluiu um curso superior. Isso não é preocupante? E aí, por isso que eu volto É desesperador. a quem a inclusão importa? Todos nós temos na família ou conhecemos famílias que têm algum tipo de pessoas, voltando. Todos nós temos na família ou conhecemos famílias que têm pessoas com algum tipo de deficiência ou surda. E é impossível, meu irmão, de coração vou te falar isso, porque não é ser sensível, mas ser consciente a essa bandeira. É impossível que eu me torne tão indiferente a essa causa. É impossível que eu olhe esse dado, apenas 1% das pessoas com deficiência ocupadas. E daí? Eu não tenho deficiência? Apenas 0,5% de surdos estão na universidade. E daí? Eu não sou surdo? Mas o meu problema não é a minha dor. Não é minha dor, mas pode ser. Porque você pode temporariamente ficar com algum tipo de deficiência ou permanentemente. Quantas pessoas, depois de um acidente de carro, passaram a adquirir algum tipo de deficiência? Agora eu vou trazer um outro olhar sobre a inclusão. Eu falei dos segregados sociais, eu falei das pessoas com deficiência. E aí você pode dizer assim, eu não sou uma pessoa com deficiência e também não sou um segregado social. Alguém carente, que precise dessas políticas públicas. Mas a pergunta é, você conviveu na escola com pessoas com algum tipo de deficiência? Se não, você é um segregado. Você anda nos teus grupos sociais de amizade, passeios, onde você está, e encontra pessoas com algum tipo de deficiência e surda ou com doenças raras? Não? Então você é um segregado. Porque você perdeu a oportunidade de conhecer as experiências de vida dessas pessoas, você perdeu a oportunidade de estar se construindo um cidadão ainda muito melhor, ainda muito mais completo, porque você não convive com pessoas com deficiência. E aí que vem um grande lance. Construir políticas públicas para a inclusão é construir uma sociedade inclusiva, onde todas as pessoas com e sem deficiência, com ou sem surdez, com ou sem doenças raras, convivem no mesmo espaço e tempo. E sabe qual é o impacto disso? Eu não preciso sensibilizar ninguém. Você, por osmose, entende as diferenças, porque nós somos o tempo todo uns diferentes dos outros. E eu vou te fazer 2 perguntas. Qual é o seu talento? Comunicação. Qual a sua alimentação? A altura. A altura. Se eu tivesse aqui ao meu lado, um surdo ou uma pessoa com deficiência visual e fizesse para elas a mesma pergunta, qual é o seu talento e qual a sua alimentação, elas jamais vão dizer a cegueira, a surdez. Sabe por quê? Porque elas são gente. Simplesmente gente como eu e você. Elas vão dizer qualquer outra qualidade ou qualquer outra alimentação, mas nunca a própria deficiência ou a surdez. Sabe por quê? Porque Vygotsky diz o seguinte, o problema do surdo, e aí eu estendo para qualquer pessoa com deficiência ou segregada socialmente, não é a surdez e nem onde elas moram. É o olhar social sobre a surdez, é o olhar social sobre a comunidade onde ela vive, é o olhar social sobre a sua existência. E se você não conviveu com esse grupo, se você não conviveu com essas pessoas, você está excluído e não sabia. Cara, que show, que show. Antes de entrar especificamente na política, te contar 2 curiosidades. Você sabe a história do WhatsApp, né? Sei. Você sabe para que o WhatsApp foi criado? Sabe ou não sabe? Não, do WhatsApp não. Tá, eu entendi errado. O WhatsApp ele foi criado em uma faculdade nos Estados Unidos para surdos. Para as pessoas surdas se comunicarem. Só que ninguém quis investir. Esse projeto foi jogado no lixo e tempos depois quem é dono atual pegou isso e falou, deixa eu lançar isso no mundo inteiro. E hoje é o maior aplicativo de comunicação. Sabe que o primeiro Hulk era um personagem, era um ator surdo? Não. Por isso que ele tem aquelas expressões fortes. Olha, tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo? Não é cultura. Tá vendo? Agora uma coisa que todo mundo erra. Inclusive eu errava muito. A gente fala que a pessoa é surda e muda. Ixi, esquece, irmão. Tem nada a ver. Nada a ver. A pessoa não é muda, a pessoa não... É uma questão... Vamos lá. Vou chamar de déficit.
Porque surdez, hoje, no conceito cultural e linguístico, não é deficiência. Então, existe o surdo, que é um déficit auditivo. Existe um... Pode ser que você encontre, eventualmente, uma pessoa que seja muda, mas é um outro tipo de déficit. Não existe correlação entre uma coisa e outra. E existe o deficiente auditivo. Qual é a diferença? Vamos lá. Os surdos são os sujeitos da língua e da cultura e da comunidade surda, que se entrelaçam a partir dessa interação e comunicação em língua de sinais. Os deficientes auditivos também são surdos, só que eles não tiveram acesso à língua de sinais, cresceram a partir do modelo que a gente chama de ouvintista, ou seja, um modelo influenciado pela língua oral, que é a língua portuguesa aqui no Brasil, e pelos modelos de existência de ouvintes. Então, a diferença é cultural e linguística. Não existe surdo e mudo. O surdo e mudo é uma discriminação à língua de sinais. Porque vamos uma questão até lógica. Toda língua produz uma fala. Eu falo a língua portuguesa. A minha língua é a língua portuguesa. Logo, eu falo. Eu disse que todas as línguas produzem falas. Vou repetir. Todas as línguas produzem falas. Eu falo a minha língua é a língua portuguesa. Logo, eu falo. Libras é língua. Todas as línguas produzem falas. A Libras é uma língua, logo, eu falo. Então, não sou mudo. Pronto, já desmistificou resolveu? isso aí, acabou. É isso aí. É cientificamente comprovado. É matemática, é 2 e 2 é 4, é raciocínio em si. Gente, a gente está num programa ao vivo e eu não sei mentir. Eu quero te parabenizar, eu estou dizendo que eu estou muito feliz. Todo mundo sabe que eu sou de Belo Horizonte, tem 30 dias que eu cheguei em Brasília e a gente acompanha diversos candidatos. Aqui em Brasília a gente deve ter passado, assim, por essa mesa aqui, mais ou menos 70 candidatos. E eu não vou mentir para você. A gente teve alguns encontros nos bastidores e na minha cabeça, Fabiano, você viria deputado distrital. E eu pensava o seguinte, cara, que desperdício é esse? Um cara que é referência nacional, o tamanho da sua bandeira, a gente sabe que você é Bolsonaro até cabeça, mas eu tenho certeza até que se eu te colocar no meio de uma manifestação do MST do Lula, você vai ser respeitado. Acho que a única pessoa da equipe do Bolsonaro que se sentar, que pode entrar livremente na campanha do Lula, que vai ser respeitado é você. E eu falava, cara, esse cara não pode ser só distrital. E de repente é mais uma gafe. Cara, parabéns, eu tô feliz demais em saber que a gente vai ter sim, em nome de Jesus, a partir do dia 1º de janeiro, um cara como você, para representar e para ensinar. Eu costumo dizer, cada vez que eu brinco, que eu converso com o Fabiano, é uma faculdade que a gente tem. Isso aí é muito legal e parabéns mesmo. Que bom, que peso que eu tirei da minha consciência. Eu falei, eu tenho que convencer esse cara a vir federal. E mal eu sabia. O federal do Bolsonaro. Federal do Bolsonaro. Em Brasília. É que não é candidato, já é o federal. Já é o federal. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas e aí? Você ganhou, 1º de janeiro, foi lá, meteu aquela digital bonita, aquele gabinete bonitão, que o Léo falou que eu vou fazer parte, tô brincando, tamo junto, misturado. O que a população pode esperar de você, do Fabiano? Cheguei lá, Fabiano, e aí? Trabalhar demais. Trabalhar pela população, trabalhar pelo Brasil, trabalhar pelo crescimento, prosperidade, liberdade aqui no DF e no Brasil. Todas as políticas públicas. É claro que a gente levanta algumas bandeiras mais específicas, mas nós vamos trabalhar por aquilo que é trazer benefícios, crescimento para a nação brasileira. Eu vou ser eleito por Brasília, vou trabalhar pelo Brasil. É pelo bem de Brasília e pelo bem do Brasil. É para trazer esperança a Brasília, a todo o DF, e trazer esperança para o Brasil. Eu tenho até colocado isso, né, Léo? Qual é o logo? Um dos nossos slogans. Um sinal de esperança para o DF. Um sinal de esperança para o Brasil. I love you. E deixa eu te perguntar, você já teve notícia? Porque assim, a gente está num país que todo mundo pega carona com todo mundo. E eu acho que a sua carona deveria ser copiada e muita gente pegar carona. Tem recebido notícia Brasil afora que tem muita gente, candidatos a deputados estaduais, federais, para levar a mesma bandeira? A gente formou um grupo, tem um grupo de candidatos federais, distrital, que sou eu, né? E estaduais. Federais e estaduais que estão levantando justamente essa bandeira. Cara, que aqui. Top. Você aí do Brasil procura saber, gente. Porque, pode falar comigo, gente. Pode falar que a gente está com o presidente aqui. Eu vou até citar aqui uma das nossas amigas. Ó, Carla Brum, deputada estadual no Rio Grande do Sul. Ela é mãe de 2 crianças surdas.
Bacana, né? E Dentro é de intérprete casa. também. Que show. E Priscila Gaspar, ela é surda e foi a primeira secretária nacional da pessoa com deficiência surda, com deficiência auditiva, se alguns quiserem ler assim, que ocupou o cargo de secretária nacional no governo federal, uma gestão federal. Cara, que top. Primeira na história do Brasil. É história. Isso aqui, Estamos escrevendo história, hein? Agora eu vou fazer uma crítica aqui. Vocês aí do mal, que gostam de falar do lugar de fala, meu irmão, lugar de fala é isso aqui que o presidente Bolsonaro fez, tá? Isso aqui é lugar de fala, mas nem chama de lugar de fala. Para tirar essa ideia que vocês colocam, é direito à palavra. Porque direito à palavra, meu irmão, você não precisa ser pessoa surda, ou intérprete, ou indígena, para ter o direito a falar. Você fala porque você tem propriedade, conhecimento, estudo e profundidade nesse assunto. A Priscila é uma mulher com deficiência, a Priscila é uma mulher surda, que por currículo, por competência e, sobretudo, sob a graça de Deus, chegou aonde ela esteve. Ocupou, pela primeira vez na história da gestão executiva, o cargo de secretária nacional. Que show. Ela foi para a ONU. Caso você vá pra ONU, você me leva? Leva. Eu sei que o Léo vai estar do seu lado, mas não custa nada, né, Léo? Falar, vamos levar o ONU. Vi a Michelle fazendo isso e isso. Bolsonaro, 22. Cara. E, ó, vamos aprender outro. É. Fabiano. Fabiana. Aqui, ó. Aqui, ó. 1099. 1099. Deputado federal. Tô aprendendo. Do DF. Vou chegar lá. Um sinal de esperança para Brasília. Fabiano, nosso tempo é curto. Vamos lá. Eu desejaria que o Brasil tivesse no mínimo mais uns 1.500 Fabianos, entendeu? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Pra gente começar a real. Começar não, né? Pra gente continuar. Posso só completar alavancando. rapidinho? Fica à Porque vontade, vamos tirar cara. o direito à palavra, esquece esse negócio de lugar de fala, gente. O Bolsonaro fez políticas públicas inclusivas, linguísticas de verdade. Tornou real aquilo que estava na lei. O nome desse projeto começou com primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela é a inspiradora, ela é a referência, ela é quem potencializou a visibilidade das comunidades de surdos, de pessoas com deficiência, de autistas e dos intérpretes. Top. Eu duvido que você manda um áudio pra ela agora, falando, Michele, você tem que vir no podcast aqui com o Oni. Eu só acho, entendeu? O Damares, estou tentando falar com ela tem 3 dias. Agora, a gente manda aqui um recado pra aí, ela. 8 assessores me respondem e eu tô aqui. Ministra, estamos aqui ao vivo no podcast Brasília. Pertinho onde vai ser o lançamento. Pertinho onde vai ser o seu lançamento. Que ela pode passar antes pode de falar ir. Pra ela, dá um recado aqui. Tem o nosso amigo aqui tá te convidando. Damares, Rony, apresentador, a gente está aqui ao vivo. Saudações da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte. Estou tentando te trazer aqui porque a gente precisa de uma declaração sua antes mesmo desse grande evento, dessa grande festa. E é quase o mesmo endereço. Isso. Eu acho que ela pode dar uma fugida, entrar aqui, falar com a gente ir junto lá para a inauguração. Só acho. E a audiência dele é grande, hein? Aguardamos a senhora aqui. Beijo. E aí depois você manda o convite também para a primeira-dama. Entendeu? Eu tenho umas perguntas muito legais para fazer com a Michele. Se ela briga com os filhos do marido dela, esse negócio de casamento, se rola treta em si. Tem alguma pergunta, alguma treta para perguntar, não? Eu tenho várias, Fabiano, mas assim, a gente... Leve. Começa a falar aquela que seja tipo, já viu o presidente de cueca, no momento íntimo, chegou pra trabalhar, ele tava lá, tipo... Teve um momento que a gente entrou na alvorada, ele tava mais à vontade, sim, mas não de cueca, claro. Mas tava lá, mas tava indo dormir. Roupa de dormir, tava lá à vontade. A gente não tinha horário, né? 24 horas, como o assessor, né, Léo? Você que é assessor sabe disso, não tem horário para dormir. Um dia que você for lá, você não me leva? Não pode, não, tem que fazer um cadastro. Pô, eu sou muito... eu fiquei na frente do Palácio, eu, minha filha, meu bebê, minha esposa, de 1 da tarde até 4 horas. Só acho que o cara da segurança me conhecia de Belo Horizonte, falou, não pode entrar com o carro, estaciona, mas a gente não conseguiu ver o presidente. Eu espero, né, eu tendo amigos maravilhosos como esse aqui, que eu consiga dar um abraço no meu presidente, receber a primeira-dama aqui, porque eu acho assim, eu sou marqueteiro. E por onde eu passo, eu falo, cara, o Bolsonaro é top. Mas com essa entrada mesmo da primeira-dama, da Michele, com essa inclusão, com essa bandeira, com a igreja, foi para um outro nível, foi para um outro patamar, a coisa... Pessoas com deficiências e surdas, profissionais da acessibilidade, a Igreja Evangélica Católica e também
Todas as mulheres. Esse homem que dizem que ele é misógino, teve mais de 70 leis assinadas a favor da mulher, mais de 70 ações. É só quem não entende que fala, Sabe, né? posso fazer um dado importante? Por favor. O tempo está curto, mas eu preciso falar sobre isso aqui. Quer ver? Vamos lançar o podcast do Fabiano. Pode lançar. Tá bom, Luiz? Podcast do Fabiano. Podcast eu também acho. Agora eu vou te semana. falar uma coisa, hein? Nós temos a bandeira, como você colocou aqui, de um impacto nacional muito grande e nós estamos quebrando barreiras de comunicação ao vivo. Pela primeira vez, eu creio que você tem uma intérprete aqui ao seu lado no seu podcast. Muito top. Fiquei lisonjeado quando me falaram. A gente até que teve que mudar a estrutura aqui para receber essa menina linda. Onde que ela tá? Ela tá aqui em cima. Olha aqui, ó. Pensa numa menina top de linha, super inclusiva. Tá aqui com a gente. Olha lá, dá tchauzinho para ela aí. Entendeu? Isso aqui que a gente vai fazer pelo Brasil. Quebrar barreiras, acabar com o preconceito, o preconceito, a discriminação, e fazer do Brasil, começando por Brasília. Brasília vai ser um modelo para o Brasil, de políticas públicas inclusivas. Isso que a gente vai fazer eleito lá no Congresso Nacional, atuar pelo bem do cidadão brasileiro. Tá? Olha, em 2022, até o momento, são mais de 30 milhões de investimentos em políticas voltadas para as mulheres. Nunca você teve. Nunca. 2021, 236 bilhões executados em políticas para as mulheres. Sem falar que nós temos também, e é a nossa bandeira, políticas públicas voltadas para os idosos. Por quê? Porque faz parte da inclusão. Idoso precisa estar incluído. Essa coisa que eu me aposentei não tem que fazer mais, tem que acabar, irmão. Não, parou com isso. O idoso, ele é uma pessoa ativa, ele produz, ele está aqui no mercado de trabalho ainda. A gente precisa respeitar os idosos do Brasil. Como crente que eu sou, e está lá na Bíblia, os idosos são coroas da vida. E a gente, o que é uma coroa da vida? Aquilo que é mais valioso. Então, o idoso ele é valioso. É uma pessoa que tem condições de continuar producente. Ele vai continuar, a gente vai fazer política de vida. Tá, porque nós estamos pró-vida. Em que sentido? O idoso continuando a produzir com conhecimento, com sabedoria. O adolescente, os jovens, presta atenção, nós vamos fazer política pública para jovens, fortalecendo a empregabilidade, o primeiro emprego, a carteira assinada, a sua autonomia, a sua independência, sempre respeitando seu pai e sua mãe, claro, isso é bíblico, mas você precisa também ser contemplado. A gente vai trabalhar pela proteção das crianças e em defesa das famílias, porque nosso princípio é Bíblia. Por que você vai fazer política através de Bíblia? Tem países, eu não vou dizer quais são, que todas as políticas deles são construídas a partir do legado ou de princípios religiosos. A nossa política cidadã, cristã, vai ser o nosso norte. Amém. Vamos defender as famílias. Tá com quantos anos, Fabiano? Rapaz, tão novo. Chuta. Não sei, eu acho que você já tá quase uma coroa dessa que a gente citou aí agora. Quantos anos, Fabiano? É mais valioso. 42, 42. Ah, tá novinho, tô te falando, menininho. Posso estar acabado, mas tô novo. Tá bem acabado. Tô brincando, gente. Cara bonitão, lindo, top de lindo. Agora tá conservada. Linda. Ela brinca lá. Olha a cara do Léo. Não, olha o Léo, olha ali. Ó. O Léo gosta. Ali eu sei que rolou um papo de bastidor. Eu não entendi, mas eu vou rir também, entendeu? Não, mas é isso aí. Legal, é sensacional. E você sabe que minha esposa também é intérprete de Libras? Tem que ser. Tem que ser, né? Família. Família Libras. Estamos conhecidos como Família Libras. Porque meus filhos também estão aprendendo. Fabiano, intérprete do Bolsonaro. Cara, eu fico feliz demais. Toda vez que eu falo com você, gente, ele chega, ele come tudo do camarim, ele é vacalho no meio de campo, ele troca gente, tudo. Eu sou como vocês. Entendeu? É isso aí. Eu sou do povo, eu sou gente igual a vocês. Tem que ser. Fabiano, queria no mínimo mais 1000 caras como você, Brasil afora, para levar essa bandeira, para ter essa humildade, para ter essa espontaneidade de chegar, sabe? Não tô falando mal não, tem uns que a gente liga, não posso ir, o Fabiano tava com a agenda lotada, o Léo falou, pera aí que a gente vai dar um jeito de chegar aí. Obrigado mesmo. Se eu votasse em Brasília e não voto ainda, mas pode ter certeza que... Não, a gente vai chegar lá, o perfilzinho já dá para colocar lá. Obrigado mesmo, a câmera é sua, fala para quem tá te assistindo aí. Irmãos, amigos, patriotas, conservadores, cristãos, nós precisamos reeleger Jair Bolsonaro para que o Brasil continue dando certo, para que o Brasil continue crescendo, porque o Brasil só se manteve de pé porque nós temos ali, na nossa liderança, como presidente, Bolsonaro. Mas ele precisa ter governabilidade. E sabe o que significa isso? Ele precisa dos soldados dele dentro do Congresso Nacional, como deputado federal e senador. Então, eu vou pedir para você, eleja
quem Bolsonaro confia. Em 2018, nós votamos em muitos que confiaram no Bolsonaro e depois a gente sabe o que aconteceu, traíram. Nesse período, neste ano, nós precisamos eleger homens e mulheres em quem Bolsonaro confia. E eu estive ao seu lado, andei com ele e ele me confiou o seu discurso, a sua palavra, as suas falas. Então, para federar em Brasília, 1099, Fabiano, no intérprete Bolsonaro. Como diz o carioca, 1099. Não pode ser 10. 1099. É isso aí. Entendeu? Porque tem gente que tenta imitar o carioquês e já acha que o X entra em tudo. Não, tipo, se fosse um mineiro fala 1099. Não, é 1099. É. Meu irmão, é isso aí. Fabiano, prazeraço. Irmão, obrigado. tamo junto. O que você Obrigado por precisar de mim, independente política, do meu nome, da nossa empresa, o Podcast Brasília, chegou em Minas, pode falar que você tem um irmão mesmo, que você tem um soldado aqui. Tá certo? E tô esperando aquele convite do churrasco do dia da posse. Vamos tomar. Vamos Por comer. favor. Vamos tomar um refrigerante, um suco e comer aquele churrasco bonito. Churrasco. E, ó, estão todos convidados, hein? Eu vou fazer uma pila, tá, Léo? Vou gravar só esse pedacinho. Da festa de Vitória. E fechou Como então. diz meu filho, dancinha da vitória. Dancinha da vitória. Dancinha da vitória. Tamo junto, meu povo. Fechou. Galera do podcast, obrigado mais uma vez. A qualquer momento a gente invade a telinha do seu celular, do seu YouTube, do seu Gomi Chromecast e a gente vai ficando por aqui. Beijo pra você. Que Deus abençoe do lado desse cara top de linha aqui. Só pra terminar, não é nada do mal, hein? É I love you. Gente, eu perguntei isso, ele me dava um ódio. O pessoal falava lá, fulano é do capeta, não tem nada a ver. I love you pra você. Pra tá você bom? também. Beijo, abraço. beijo. Valeu, tchau.